A visita do chanceler russo Sergei Lavrov a Brasília no próximo dia 17 está causando desconforto. Cláudio Dantas tem uma informação exclusiva sobre esse tema, uma informação inclusive que já estava no ar lá no site da Jovem Pan desde mais cedo. Você encontra sempre informações exclusivas lá no site da Jovem Pan, como essa que o Dantas vai dividir agora com você que está aqui acompanhando os Pingos nos Is. Conta pra gente, Dantas, qual o motivo desse desconforto diplomático? Ô Brown, eu tive informação de fontes da diplomacia aqui da comunidade diplomática em Brasília, que naturalmente são abastecidas por informes de inteligência, e eles identificaram uma carga de 5 toneladas que está parada lá na Argentina, pronta para ser enviada para o Brasil como bagagem diplomática quando o Lavrov chegar ao Brasil no dia 17. Então é uma carga que está associada à comitiva do Lavrov, é uma bagagem diplomática, né, que é um container, que contém alguma coisa, ninguém sabe o que é. Por quê? Porque bagagem diplomática tem proteção, proteção internacional, inclusive. Assim como os territórios das embaixadas, dos consulados, assim como o pessoal diplomático, todos, né, e os seus materiais e tal, tudo isso tem proteção, proteção legal. Então você não pode fiscalizar o que entra. Se tiver dentro de mala diplomática, de bagagem diplomática, as autoridades da nossa aduana não podem fiscalizar. Olha só. Então, há uma preocupação, porque há uma suspeita do que tem aí. O que justifica que um chanceler russo venha para cá, aliás, vai trazer 18 agentes de inteligência junto com ele, e ele vem para cá para uma visita que se espera que seja uma visita, né, aí formal, normal, aí uma retribuição à visita do Amorim, do Celso Amorim lá na Rússia dias atrás, e de repente tem aí um encaixe de uma bagagem de 5 toneladas, ninguém sabe o que é. Então aí eu perguntei para as minhas famílias, o que você acha que pode ser? Pode ser qualquer coisa, Cláudio, pode ser um sistema de inteligência, né, um aparato de, sei lá, de escuta, equipamentos militares, armamento, pode ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Eu estou esperando, conversei com gente da Comissão de Relações Exteriores, né, e Defesa Nacional do Senado, da Câmara, e estou esperando manifestação deles, que eles têm prerrogativa de pelo menos questionar o Itamaraty sobre essa bagagem. Agora, isso acontece num momento muito sensível. Você comentou, antes da gente entrar no ar, ainda no YouTube, a reação da Ucrânia aos apelos aí, as articulações do Lula sobre um possível plano de paz entre a Ucrânia e a Rússia, e o Lula disse que o Zelensky quer tudo, né? Porque ele não quer abrir mão da Crimeia, né, que já foi tomada pela Rússia, enfim, um imbróglio diplomático que chega a ser ridículo a forma como a diplomacia brasileira profissional e a não profissional tratam esse tema, como Lula trata esse tema. Ele vem evoluindo aos poucos, né? Falava que ia resolver a guerra numa cervejinha, em 2 cervejinhas, 3 cervejinhas. Agora, né, não tem cervejinha, também não tem picanha, começou a falar, não, tem que abrir mão daqui, abrir mão dali e tal. Só que é o seguinte, a gente está falando de uma ocupação, de uma invasão territorial, e o PT, até onde eu sei, sempre defendeu a autoafirmação dos povos, a autodenominação de territórios, né? Inclusive lá na questão da Palestina é uma delas. Então, mais uma vez, é uma diplomacia seletiva. A Rússia pode invadir o território de uma outra nação e tomar território, matar gente, matar criança, fazer barbaridades, estuprar, matar, torturar, e tudo bem. E a gente está tratando como se fosse uma partida de futebol. É inacreditável. Esse é o contexto em que acontece essa visita. Tem um outro contexto ainda mais amplo, que é o seguinte: o Brasil, prestem atenção, o Brasil está retomando a Unasul. O Lula, inclusive, editou o decreto aí, retomando a Unasul, voltando à Unasul. A Unasul foi criada pelo Chaves, lá atrás, outro democrata. E há a intenção de usar esse bloco de uma forma internacional, associado ao bloco dos BRICS, tá? Então você tem Rússia, tem China,
eles querem ampliar os BRICS, né? Atrair a Arábia Saudita, Irã e outros países, e criar um sistema paralelo de pagamentos internacional. O Alan Gani pode falar disso, mais detalhes, né? Que é o SWIFT. Eles querem criar um sistema paralelo ao SWIFT para poder livrar os amigos, a companheirada, os estados que estão sob sanções do Ocidente, né? Criar uma outra forma para poder ter trocas comerciais, trocas cambiais e outras coisas sem precisar respeitar as sanções, que são sanções aprovadas e impostas pela ONU, inclusive. Então, o que se está desenhando é uma nova Guerra Fria, já falei aqui, né? É o capitalismo de Estado chinês liderando essa tropa, e a gente está se posicionando nessa história. O Lula está fazendo tudo para se encaminhar para esse bloco asiático, juntando seus amigos democratas, entre aspas aqui, da América Latina. Então, essa é uma situação muito grave. Então, qualquer mexida nisso, qualquer episódio como esse, dessa carga misteriosa, precisa ter uma lupa do poder público, dos nossos parlamentares, dos nossos diplomatas e observadores em geral. Olha, vamos reiterar o convite. Essa reportagem do Dantas está disponível desde mais cedo lá no site da Jovem Pan. Você pode acessar para ler a íntegra dessa reportagem do Cláudio Dantas, Furo, notícia exclusiva que a Jovem Pan trouxe mais cedo para você lá no www.jovempan.com.br. E aí em destaque na imagem justamente o pivô dessa crise, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, o dono dessa misteriosa bagagem diplomática que virá ao Brasil nos próximos dias. Agora, Roberto Mota, aproveito para te ouvir também sobre aquela informação que trouxemos mais cedo, ainda na nossa prévia, no início da nossa transmissão no YouTube e na Panflix, no tempo do seu comentário. E aí abro parênteses, repito aquele convite a você que está nos acompanhando, a você que já está na TV Jovem Pan News e no rádio, nos ouvindo. A nossa transmissão começa sempre mais cedo, desde 5h40, já está no ar o Pingos, do jeito que você conhece, com informação, a opinião dos nossos comentaristas. Às 5h40 da tarde, 5:40, lá no YouTube e na Panflix. São 20 minutos a mais de análise de conteúdo exclusivo para você. E a gente tratava da resposta do governo da Ucrânia à proposta do presidente Lula para o fim da guerra. Lula sugeriu que a Ucrânia abrisse mão do território da Crimeia, anexado pela Rússia. Ficamos devendo seu comentário também, né, Mota? Esse é um assunto sério, né? A guerra da Ucrânia é um conflito no coração da Europa. Muita gente considera que a guerra aconteceu como resultado de uma falha grave das lideranças ocidentais, que não conseguiram ou não quiseram entender os vários avisos que Putin deu. Putin não fez isso da noite para o dia, não. Ele fez isso ao longo de muito tempo. E a gente pode abordar esse assunto de várias formas, né? Uma delas é enxergar aí na guerra da Ucrânia uma das manifestações de uma disputa entre o Ocidente e o Oriente, principalmente Rússia e China, uma disputa pela hegemonia global. Enquanto o Ocidente fica discutindo qual é o pronome correto a ser usado e debatendo se homens podem competir com mulheres em disputas esportivas, enquanto isso, o Oriente, conduzido por dois regimes totalitários, se arma, se educa e se infiltra nos países ocidentais, tá? Essa infiltração, às vezes, é feita através de investimentos vultuosos em logística, energia, né? Como é o caso da China. Às vezes é com essa bagagem aí que o Dantas descreveu, né? 5 toneladas de sabe-se lá o quê. Um dos palcos dessa disputa entre Ocidente e Oriente é a Ucrânia. E a gente também não deve esquecer, a guerra da Ucrânia serve para desovar enormes estoques de armamentos, que, do contrário, ficariam obsoletos, e isso gera muito dinheiro para alguns privilegiados. Para entender tudo isso, tudo que está acontecendo na Ucrânia, é preciso preparo, estudo e maturidade. Não é uma questão para ser discutida numa mesa de bar, tomando cerveja. Você, Alan Gani, aproveito para te ouvir também sobre essa resposta da Ucrânia ao presidente Lula e essa informação exclusiva que trouxe hoje para a gente o Dantas sobre a bagagem diplomática que está gerando esse desconforto entre Rússia, Ucrânia e Brasil. Alan? Pois é, o entendimento deste conflito complexo entre Rússia e Ucrânia, envolvendo também o Ocidente e o Oriente,
está muito longe da compreensão do que o Lula falou, né? Simplesmente de deixa a Crimeia para lá, como se esse conflito fosse resolver da noite para o dia, até porque quando Putin invadiu a Ucrânia, a Crimeia já estava sob domínio da Rússia desde 2014. Esse conflito ele tem ali causas complexas, suas origens com a expansão da OTAN, né? Desde o final da Guerra Fria, onde a Rússia sempre se incomodou com o expansionismo da OTAN, principalmente para a Geórgia e Ucrânia. Eu não estou dizendo que isso é justificável, a invasão, mas, como o Mota bem colocou, era previsível, né? Havia ali toda uma previsibilidade. Em 2008, inclusive, o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse claramente que, se insistissem com a Ucrânia, cruzariam uma linha vermelha. E aí vem toda aquele conflito interno em 2014, né? Tem os acordos de Minsk, depois o Zelensky também não cumpre os acordos de Minsk, e aí o Putin também, com seu expansionismo, acaba invadindo a Ucrânia. Só estou trazendo esses fatos aqui para mostrar como a situação é bastante complexa. O que o Lula deveria fazer nesse caso é ficar quieto e manter uma política de isolamento, não escolher nenhum lado. Escolher o lado russo fere interesses com os Estados Unidos, isso nos prejudica em questões de investimentos, eventualmente pode ocorrer uma sanção. Também ficar unilateralmente do lado americano pode nos prejudicar em relação aos fertilizantes, o que afeta o agronegócio. O Brasil tem uma posição diplomática neutra, né? Então ele pode simplesmente condenar a guerra, dizer que a guerra não é legal, que está errada, mas sem ficar de fato de um lado, como Jair Bolsonaro fez no governo anterior. Senão ele corre o risco de fazer abobrinhas aí, como ele já vem fazendo, né, também no campo diplomático. E é claro, né, isso eu acredito que não foi a melhor maneira que o Ocidente escolheu para lidar com essa questão, porque acabou aproximando a Rússia da China, né? E os Estados Unidos, por exemplo, não têm condições de atuar em duas frentes, enfrentando Rússia e China. Enquanto o Ocidente, como o Mota bem colocou, está preocupado aqui com a discussão de linguagem neutra ou de banheiro trans, esses países têm um projeto hegemônico muito claro e eles sabem aonde eles querem chegar. Agora, Dantas, a gente tem visto desde o começo do governo Lula uma série de acenos a regimes de esquerda pelo mundo, né? A retomada de relações diplomáticas com Cuba, reabertura de representação diplomática na Venezuela, a recusa do Brasil em assinar o documento da ONU que repudia as agressões a direitos humanos na Nicarágua. Você inseriria também, Dantas, essa visita do chanceler russo Sergei Lavrov como parte dessa agenda ou não, Dantas? Olha, não está claro ainda a agenda do Lavrov, tá? Naturalmente, o Brasil tá se posicionando, como eu expliquei antes, e ele se posiciona através da sua diplomacia. Hoje ela é conduzida informalmente pelo Celso Amorim, que já foi chanceler, hoje é um assessor, né? Então ele é o chanceler do B, ele faz o papel que o Marco Aurélio Garcia tinha na primeira gestão do Lula. Então ele tem feito essas reuniões, aliás, numa agenda discretíssima. Em alguns momentos essa agenda a gente toma conhecimento dela já com o Amorim reunido lá, né? Aconteceu isso com o Maduro na Venezuela recentemente e o mesmo agora lá com o Lavrov, né? O Amorim ele deu uma declaração lacônica sobre essa viagem e justificou essa aproximação com base em duas questões. Uma, no suposto plano de paz que o Lula gostaria, né, de apresentar, que na verdade é um pitaco, é uma sugestão dele, como essas que ele dá nas mesas de bar aí ou em palanques eleitorais. Ele fala o que vem à mente, acha que está resolvendo
um problema ali do partido e está tratando de uma questão sensível desse tamanho, né, geopolítica, que envolve, não é só a Ucrânia e a Rússia, não, envolve a Europa, os Estados Unidos, envolve o país, o mundo inteiro, envolve a civilização. Perfeito. Olha, a outra é a questão dos fertilizantes. Só que assim, a gente tem garantido, desde que estourou a guerra na Ucrânia, a gente tem garantido o fornecimento de fertilizantes via Canadá. Nós temos condições de retomar produções internas aqui, porque nós temos 3 tipos de fertilizantes. A gente pode falar sobre isso numa outra rodada, num outro momento. Mas nós temos basicamente 3 tipos de fertilizantes. E alguns deles a gente consegue obter aqui no Brasil. Outros a gente está indo lá no Canadá pegar. Então, assim, é muito difícil acreditar na versão do Amorim. É muito difícil acreditar nas versões do Lula. Por isso que eu digo, acho que tem coisa muito mais importante acontecendo nesse plano regional e internacional, que envolve um realinhamento das potências, que envolve uma redivisão do poder planetário.